Dessa vez, a gente vai trabalhar com o filtro curvas. Então, eu vou selecionar aqui uma imagem para trabalhar e eu vou apertar aqui Shift Tab para assumir todos os painéis e vou vir aqui na direita e em vez de usar só a categoria básica, a gente vai usar uma categoria adicional, que é o Curves. Normalmente, aqui no Lightroom, quando eu vou vir para o Curves, eu já fiz uma pré-definição de luminância. Então, eu vou vir aqui na categoria básica e eu vou primeiro mudar aqui para automático. E ele ficou um pouco frio demais a imagem, então eu vou vir aqui e aumentar um pouco mais a temperatura. Agora, na sequência, eu vou aumentar a exposição da imagem. Eu vou subir aqui um pouquinho os realces e um pouquinho mais os brancos. E aqui na parte mais escura, eu vou subir um pouquinho as sombras, mas abaixar aqui um pouquinho os pretos, para deixar um pouquinho mais de contraste. Então, eu já defini aqui a primeira parte da luminância. Agora, aqui embaixo, eu vou diminuir um pouquinho o clarity para dar uma suavizada aqui nas linhas de expressões e qualquer outro detalhe da imagem. E eu vou fechar a categoria básico. Na sequência aqui em curvas de tom é o objetivo dessa aula. Então, curvas de tons, ele vai ter dois modos de trabalho. O primeiro modo, ele já é pré-definido. Nesse modo pré-definido, você vai ter aqui essas quatro categorias para trabalhar. E você só consegue controlar as quatro. Então, eu posso vir aqui no Realces e eu intensificar mais ele ou menos. Eu posso vir nas zonas claras e intensificar mais ou menos. Nas zonas escuras ou então nas sombras. Na verdade, eu não vejo muita vantagem em trabalhar aqui com esse modo de curvas, porque não muda muito do modo de trabalho com os 5 parâmetros básicos aqui de cima: exposição, realce, sombras, brancos e pretos. Você basicamente está trabalhando com essas mesmas informações, só que no modo de curvas. Então, eu vou vir aqui no histórico, vou acessar aqui o histórico e voltar a esses últimos passos que eu fiz. E vou acessar aqui de volta as curvas. Então, em vez de eu mudar nesse modo, eu vou vir aqui nesse ícone aqui de baixo, e esse ícone aqui muda para o modo de curvas padrão, que é igual ao do Photoshop. Nesse modo de curvas aqui, eu posso vir aqui por canal de cor, ou em RGB, ou em canais separados, e afetar a luminância de forma bem precisa. Eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero aumentar o contraste. Então, eu vou baixar aqui um pouquinho os tons mais escuros, subir aqui um pouquinho os tons mais claros. Se eu quiser ser bem preciso, eu posso vir aqui com esse conta-gotas aqui, vir na tela e definir alguma área da tela que eu quero mais escura ou mais clara. Então, por exemplo, esses tons aqui eu quero um pouquinho mais escuros, aqui também eu quero um pouquinho mais escuro. Aí eu posso vir aqui e definir se eu quero mais claro. E eu consigo vir aqui na tela de forma precisa e definindo como vai ser a curva. Se eu quiser depois remover algum desses pontos da curva, eu só puxo para a esquerda e eu vou removendo eles aqui da tela. E eu tirei aqui todos os pontos. Agora eu vou vir aqui manualmente, vou dar um pouquinho de ganho de contraste, abaixando aqui um pouquinho os tons escuros e subindo de leve aqui os tons mais claros. E aí eu dei um contraste personalizado. Vou vir aqui numa outra imagem, eu vou descer aqui embaixo e vou escolher aqui uma dessas imagens da passeata. Agora que eu escolhi essa imagem, eu venho aqui na direita, e a primeira coisa que eu vou fazer é vir na categoria básico, mudar aqui para automático. Agora que eu mudei para automático, eu vou baixar aqui um pouquinho a exposição, e principalmente aqui a parte dos realces e brancos, que eles estão bem elevados. Aqui na parte mais escura, eu vou descer um pouquinho os pretos, mas eu vou subir aqui um pouquinho as sombras. E pronto, eu defini aqui a luminância geral da imagem. Agora eu vou fechar aqui básico, vou vir em curvas de tons, e eu vou vir aqui e vou ser um pouco mais preciso. Eu posso pegar aqui o conta-gotas e vir na imagem e definir. Eu quero essa área mais escura, eu clico e arrasto para baixo. Se eu quero essa área mais clara, eu clico e arrasto para cima. Eu posso vir aqui definindo como vai ser a luminância. E eu posso usar isso por canal. Então, se eu quiser inserir um pouco de cor, eu posso vir aqui, por exemplo, para vermelho. E eu quero um pouco de vermelho, afetando os tons mais claros. Então, eu venho aqui, aumento um pouquinho os tons vermelhos, na parte mais clara. E na parte mais escura, eu venho aqui e abaixo um pouquinho os tons mais escuros. Então, o que eu disse aqui? Que os tons mais escuros vão puxar para o lado contrário do vermelho. Então, abaixei eles e eles vão trazendo ciãs. E nos tons mais claros, eles vão inserindo o vermelho. Então, eu vou aumentando ele aqui. Eu sei que é mais escuro ou mais claro pelo gráfico, ele acompanha o histogram. Seria a área mais escura, a área mais clara. Igual o histogram aqui embaixo, a área mais escura, a área mais clara. Quando eu aumento, eu estou aumentando o nível dessa cor. Quando eu diminuo, eu estou abaixando a luminosidade dessa cor. Que no caso está fazendo em vermelho, poderia fazer em qualquer outro canal. Eu vou clicar aqui em redefinir e eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para básico, mudar para preto e branco. Agora eu vou vir aqui em curvas de tons, vou pegar aqui o conta-gotas, definir qual área eu quero mais escura.
E no caso estava ainda em vermelho. Então vou aqui clicar em redefinir, vir em básico, colocar preto e branco. Aqui em curvas de tons eu vou mudar primeiro para RGB e eu pego aqui o conta-gotas. Aí na tela eu vou baixar aqui os tons mais escuros, aumentar aqui um pouquinho os tons mais claros, para dar mais contraste geral para a imagem. Eu vou vir aqui e vou definir um pouquinho mais manualmente, subindo aqui um pouquinho mais essa área, baixando um pouco mais essa área. E agora eu vou vir para a parte, em vez de RGB, eu vou vir aqui para o azul. Eu quero, por exemplo, na parte mais clara, tirar um pouco do azul. Então eu vou baixando, e conforme eu vou baixando, eu vou inserindo amarelo. Se eu quiser inserir mais azul, eu vou subindo, e eu inseri agora azul na parte mais escura. Aí eu vou vir aqui na parte intermediária e eu vou colar com o gráfico original. Então eu estou definindo aqui que nos meus tons, ele vai ser neutro, mas os tons mais claros eu quero o oposto de azul, então eu abaixei ele e vou trazendo amarelo. E na parte mais escura eu vou subindo e vou trazendo azul. Então eu tenho aqui um efeito de split tanning, eu tenho uma mistura de cores na minha imagem que era originalmente preta e branca, usando somente o Curves.